Eu sou a professora Márcia Martins e estou aqui nesse podcast mais uma vez e hoje o assunto é polêmico, sim. Nós vamos conversar hoje com uma mãe atípica, Maria Odete do Nascimento. Nós estamos aqui para falar sobre a descoberta. Como uma mãe que tem um filho tão desejado, de repente, quando no decorrer do caminho, descobre que o seu filho tem transtorno espectro autista. Como que é isso nas famílias brasileiras? Como que é isso dentro da nossa família? E eu estou aqui com essa mãe maravilhosa, que eu vou deixar ela falar com você. Mas eu faço questão de trazer esse adjetivo, porque para mim, você que é mãe atípica aí, você é maravilhosa sim. E eu quero que ela fale um pouquinho sobre essa fase da descoberta. Muitas famílias ainda não conseguem ver que o seu filho tem características de transtorno espectro autista dentro de casa. Talvez até por falta de conhecimento, talvez até por não aceitação. E é por isso que eu trouxe uma mãe aqui para falar para você a respeito disso. Fique atento, gente. Maria Odete, prazer demais estar com você aqui. Obrigada. Como é que aconteceu? Como é que você descobriu que o seu filho tinha autismo? E depois fala o nome dele para a gente também aqui, para a gente todo mundo conhecer. Fala para mim isso, para mim, essa descoberta. Sim, eu sou a Maria, eu sou baiana, né, de Salvador, e morando há algum tempo aqui no Rio de Janeiro. Meu filho, aos 4 anos, quando eu já comecei a levar, né, para o jardim de infância, já comecei a perceber algumas coisas diferentes. Eu comprava brinquedos para ele e, por exemplo, o caminhãozinho, ele tirava as rodas e brincava com as rodas e não com o caminhãozinho. Então eu comecei a observar algumas coisas, a fala, né? Com 4 anos ele não falava nada. E eu achava aquilo estranho. 4 anos? Minha mãe falava assim, é normal, o menino demora de falar. E aí eu, né, algumas amigas terapeutas, eu comecei a perguntar. E a gente lida com a negação até mesmo dos nossos amigos, da nossa família. E isso é muito difícil para uma mãe atípica. Porque a gente acha que tem alguma coisa diferente e, na verdade, as nossas intuições são muito claras. Quando a gente tem um filho, a gente começa a observar e a gente começa a perceber algumas questões. Então, eu comecei a perceber nele coisas que a fala era uma coisa muito difícil. 4 anos. Maria Odete, a gente sabe que hoje o diagnóstico do autismo é feito cada vez mais precocemente. É claro que nem todos têm esse acesso à saúde. Infelizmente, a gente sabe que para você ter acesso a um neurologista, acesso a um psicólogo, acesso, às vezes só acontece, você está falando para mim que você só conseguiu perceber que seu filho era autista quando você foi para dentro da escola. Gente, quantas pessoas estão aqui que só percebem quando o professor ou o coordenador ou a direção escolar sinaliza a importância do psicopedagogo, a importância do professor, a importância, porque existem famílias que não têm nenhuma assistência. Verdade. E aí chega na escola, mas deixa eu fazer uma pergunta. Quando seu filho estava engatinhando, quando seu filho tinha 1 aninho, você percebia algum tipo de rotina, tipo empilhar carrinhos, tipo separar por cores? Você percebia isso? Isso é importante para você que está assistindo. Não, a gente, assim, mãe de primeira viagem, foi um filho muito desejado, eu já tive Adonis com 37 anos, inclusive eu não podia ter filhos, foi um milagre, né, de Deus na minha vida. Milagre. Então, assim, eu me agarrei com unhas e dentes nessa percepção de mãe. E nesse primeiro momento, o que mais me chamou a atenção foi ele não falar. Ele falava copo, água, mas ele não construía frases. 4 anos. Isso me deixava muito irritada, eu queria uma resposta. E é como eu falei, a negação a gente lida dentro de casa, os pais da gente, as nossas
as pessoas mais próximas, nos tranquilizam e dizem, não, é normal e tal. Então eu ficava muito indignada e eu corria para as terapias. Levava para fazer as terapias, mas... Qual terapia? Desculpa, eu preciso saber. Principalmente fono. Fono. Olha só o papel da fonoaudióloga. O start foi fono. O start foi fono. Aí a fonoaudióloga disse, não, ele vai precisar de uma equipe multidisciplinar, ele vai precisar de uma psicopedagoga, ele vai precisar de uma psicóloga. E muito, importante. Consequentemente, ele, por causa do sono, porque o autista, ele tem pouca melatonina. Então ele não consegue dormir. À noite, meu filho tem essa dificuldade, até hoje ele tem essa dificuldade à noite de dormir. Sim. Então alguns precisam, a maioria deles precisam de medicação para dormir, de auxílio medicamentoso. Então ele começou as terapias desde os 4 anos, ele hoje está com 17 anos, fez em dezembro. Então assim, ele sente, quando ele chegou aqui no Rio, ele falava assim, minha mãe, eu não sou autista. A gente ainda tem que lidar com essa negação do próprio autista, em que ele não quer ser tratado como autista. Mas isso não quer dizer que por ser tratado como autista ele seja menor, não. Pelo contrário, eu disse para ele, você tem superpoderes. Porque ele vê coisas que eu não consigo enxergar na vida. Isso é muito importante, a gente extrair desses nossos filhos, né, dos nossos sobrinhos, das pessoas que a gente convive, que eles têm muito a nos acrescentar. E meu filho, por ser, né, suporte nível 1, ele tem... Mas ele não era, você falou que ele era não verbal. Não verbal. Aí depois, então, a partir dos tratamentos, olha, é importante falar isso. Com 4 anos, ele não falava. Uma criança, ela, no desenvolvimento cognitivo dela, a partir, quando ela está com 1 aninho, ela começa a formar, algumas palavras e ela vai formando pequenas frases. E à medida que vai crescendo, ela vai acrescentando, as frases vão aumentando. Com 2 para 3 anos, a criança ela já se comunica muito bem. Mas uma criança autista não, ele era uma criança autista não verbal. E a importância das terapias. E o que hoje nós lutamos por isso, por ter acesso a todas as terapias. Não somente uma. Nós não precisamos, né, só do neuro, nós não precisamos só do fonoaudiólogo, nós não precisamos só do psicólogo, nós precisamos de todas as terapias multidisciplinar. E a Maria Odete falou uma coisa interessante, que ele próprio... Mas veja bem, Maria, nós estamos falando do seu filho, hoje ele tem 17 anos, mas quando ele era pequenininho, ele negava isso também ou só agora na adolescência? Primeiramente, todos negavam ao redor, inclusive eu também, porque eu queria descobrir o que era, mas o autismo dele só foi detectado aos 10 anos. Então, até os 10 anos, a gente conviveu no limbo, praticamente. Porque a gente não tinha esse diagnóstico batido, né? Então, aos 10 anos, foi muito importante esse marco, porque aos 10 anos ele aprendeu a ler, a escrever. 10 anos, olha só, gente. Aos 10 anos. Deixa eu só falar uma coisa, abrir uma dentro. Olha só. Com 4 anos, já ela percebeu que tinha algo, que o filho dela via o mundo de uma maneira diferente. Ela procurou ajuda, mas o laudo médico, um laudo escrito, o teu filho tem transtorno espectro autista, só foi dado. Gente, isso é um retrocesso. Muito difícil. E a gente vivia no médico, a gente vivia isso nas terapias. Isso é um retrocesso. Isso não pode acontecer. Só com 10 anos. E aí ali ela pôde, no caso, receber toda a assessoria que a lei garante a ela com uma criança que tem transtorno espectro autista para receber. Mas você imagina o quanto... Caminhada. Ela foi prejudicada, essa criança foi prejudicada por não ter esse laudo anterior, não é? E veja bem, Maria, como é que foi isso? Você falou para mim da aceitação da sua família, e como é que você era casada? Me explica um pouquinho, você era solteira, o que aconteceu? A partir do momento que você descobriu que você tinha um filho autista, como é que ficou o seu mundo? Porque eu acho isso muito importante para você que está assistindo a gente aí, porque às vezes, como que a mãe... Eu conheci uma mãe que me deixou muito triste, que ela chorava muito. E eu quero saber como é que você reagiu a esse diagnóstico. Eu já era divorciada, já era separada do pai dele.
Mas o pai dele, assim que descobriu, logo do início, a gente já tinha percebido algo. Então, logo de início, ele deixou a gente. Então, te abandonou? Me abandonou. Covarde, e até gente. hoje a gente não tem contato. Não tem contato com Mas ele não dá nem pensão? Não, nada. Maria, isso não pode acontecer, nada. Maria. Você não conseguiu achar... Está na justiça, mas a justiça não acha ele. Olha, é muito difícil. É que a gente esboça assim, os sentimentos aqui. Eu fico indignada. Eu fico indignada porque nós temos sim como descobrir. Com certeza. Mas precisa, sabe o quê? De boa vontade. Precisa de investigação, precisa de boa vontade. Mas vamos continuar. Mas olha, Maria, você está de parabéns. Maria Odete Nascimento aqui é uma guerreira. Mas fala para mim, como é que foi você, como você encarou. Olha, agora eu tenho um filho, estou aqui com um filho com autismo. Como é que foi a sua vida depois desse diagnóstico? A gente lida muito com preconceito, sobretudo porque, além de ter um filho autista, eu sou uma mãe solo, né? A mãe solo também lida com questões sociais, das quais a sociedade hoje não perdoa uma mulher sozinha. Verdade. Né? Trata de uma forma até, nos subestima. Ah, você é sozinha, às vezes até quando chega para consertar algo na casa, é só você e seu filho? Como assim? Quer dizer, por que eu não posso ser eu e meu filho e a gente ter uma vida plena? Né? Então é muito importante que a mãe hoje, que tem um filho autista, que convive com isso, é muito difícil, a gente lida com muitos preconceitos, é importante que essa mãe entenda que ela tem que se superar. Todos os dias a gente precisa se superar, principalmente por conta do preconceito das pessoas. E como você fez isso? Você procurou a ajuda de outras mães atípicas? Você procurou a família? Você procurou a igreja? Não sei se você pertence, ou algum órgão religioso que você... Como é que você conseguiu ser ajudada? Porque nesse momento, quando você se encontra com uma criança que tem TEA, transtorno de espectro autista, você fica, peraí, como é que eu faço? Eu imagino como deve ter sido difícil para você. Como é que você fez para você se superar e ajudar assim ainda o seu filho? Primeiro que é muito importante a gente conhecer os nossos direitos, né? Eu tenho encontrado pessoas, não só na APAE, onde meu filho foi tratado nos primeiros 2 anos que eu cheguei aqui no Rio, mas em toda a ONG, em toda a instituição das quais se trata uma criança com autismo ou com qualquer outra deficiência. É importante também que a gente entenda que nós também precisamos ser cuidadas. Não é só o nosso filho. Saúde mental das mães atípicas. A gente também precisa de psicólogo. Precisa de psicólogo, precisa de ajuda, precisa de acolhimento. Porque, gente, é muito sozinho, na verdade. Isso. A APAE assim, para mim foi um divisor de águas. Eu conheci a APAE aqui, embora aqui em Salvador também nós tivemos muito apoio lá do Instituto de Neurologia da Bahia. Mas aqui foi um diferencial. Meu filho aqui, ele começou a se aceitar como autista, ele começou a entender os direitos que ele tinha, né? Porque antigamente ele sentava, por exemplo, num ônibus ou no metrô, e ele passou a perceber que ele também tinha direito a sentar ali naquele lugar. Né? E que ele tinha um lugar de fala também aonde ele chega hoje. Né? Isso Márcia até fez ele perceber isso até muito mais claramente conversando com ele. E ele falou para mim, mãe, agora eu entendo, né? Essas coisas, a peculiaridade da minha situação. Então é muito importante que a gente trate os nossos filhos, mas que a gente também entenda que nós somos parte desse todo. A gente também precisa de acolhimento, de tratamento, de ser ouvida, né? Porque a gente está ali, a gente está participando também do sofrimento dele e também das conquistas. Essas conquistas são importantes. Não, é muito importante o que a gente está falando, gente, porque o que eu vejo mais às vezes, um descaso da família centralizando tudo na figura da mãe. Como se a mãe tivesse que carregar toda o diagnóstico nas suas costas, tipo assim, vai levar para tratamento, vai levar para terapia, mas olha, um filho não é só da mãe, um filho é do pai, um filho é da família também.
Às vezes, se você não tem um pai presente, mas você tem uma mãe, você tem um tio. Olha só, gente, nós precisamos criar um ambiente, um lar, um ambiente de empatia. Porque a mãe não pode estar sobrecarregada, porque se ela perder a sua saúde mental, como que ela vai ajudar o seu filho? E é por isso esse tratamento. E eu ouvi de muitas amigas falarem assim, nossa, como você é encrenqueira, como você briga na escola pelo seu filho. E eu via isso como uma coisa assim, anormal da parte delas e não da minha parte, porque a mãe está ali para, nos primeiros momentos de um filho, lutar por ele, para que ele tenha uma boa educação, para que ele consiga chegar a um nível de suporte do qual ele consiga alcançar o mercado de trabalho. Eu quero que meu filho trabalhe. Inclusive, meu filho disse, minha mãe, eu quero ser político. Você acha que eu posso ser político? Eu disse, meu filho, você pode ser o que você quiser. Você pode lutar pela sua felicidade. Mamãe daqui a pouco não vai estar aqui. Eu acho que é o grande medo, né? É o grande medo. Assim, a gente está falando nesse momento da descoberta. Então é importante que você que esteja assistindo a gente. Primeira coisa, Maria Odete, a gente vai dar... A primeira coisa é você aceitar. Essa aceitação, ela não vem de um dia para o outro, não é verdade? Você passa por um processo. Eu sei disso. É a segunda gestação. Isso, é a segunda gestação. Eu sempre falo isso. Você passa por um processo. É. Segundo, procurar suporte. O suporte, no caso, você achou suporte. Primeiro, ela falou da lei. Quais são os seus direitos? Você, mãe, precisa saber. Se você tiver alguma dúvida, comente aqui nossos comentários aqui. Comente. O que você precisa saber de lei para você que descobriu, meu filho é autista? Tem que ter o laudo, né, Maria Odete? Isso. O laudo é o start. O laudo é o start. Eu acho que é. Não existe acho. O meu filho ele não se comunica. Precisa desse acompanhamento. Maria Odete só conseguiu o laudo com 10 anos. Com 10 anos. Com 10 anos. Mas o seu filho, desde que nasceu, ele era autista. Isso. Hoje, você tem acesso, você que está assistindo a gente, você não tem só acesso ao podcast, você tem acesso a várias informações na internet. Você precisa ficar ligado nisso. Terceiro. A pediatra, inclusive, chegou a fazer vários exames, porque quando ele nasceu, o formatinho da cabeça era um pouco diferente. Uhum. E ela começou a fazer vários exames, nada, dava tudo ok, tudo normal. Quando chegou já aos 5, 6, 7 anos, aí a gente começou a investir mais, fazer mais investimento nos exames, foi quando a gente começou a descobrir que ele inclusive teve epilepsia. Olha só, gente, muita coisa, né? Teve que tomar medicação para epilepsia. E outra coisa que eu quero... Não, a medicação de epilepsia hoje, a médica neurologista já tirou. Ele já toma somente a medicação para autismo. Mas é interessante que eu fui procurada por uma amiga, né? Que descobriu que o filho tem algum tipo de transtorno, ela não sabe se é autismo. Levou no médico, olha que interessante, o médico passou remédio de autismo. Aí eu falei, sim, e cadê o diagnóstico? Não tem Não, só me passou remédio. Gente, vocês têm que entender, vocês como pais, que vocês têm que ter um objetivo ao levar a criança para saber o que a criança tem. Não é uma gripezinha, não, isso. Isso é uma coisa que a gente tem que tratar de forma séria. Um diagnóstico de uma criança de autismo é uma coisa séria. Como é que um médico passa uma medicação e não tem um diagnóstico? Isso é todo um trabalho feito com as terapias multidisciplinares. Não é uma terapia específica, é todo um trabalho feito com uma terapia multidisciplinar. E exames, apoiados pelos exames. Exames, claro, com pediatra, psiquiatra e outros médicos afins. Exames clínicos. Exames clínicos. Gente, a descoberta não é fácil. Você que descobriu que tem o seu filho com TEA ou com outro tipo de doença da neurodivergência, você precisa de ajuda, de apoio. E nós, no caso, não só eu, mas existem várias pessoas que dão esse suporte. Várias instituições, ONG, como a Odete, encontrou a PAI, mas existe outra, aqui no Rio de Janeiro, a gente está falando do Rio de Janeiro, mas Sim. Você que mora em outro estado, em outro município, você também pode procurar esse apoio. Mas olha, nós estamos aqui para ajudar. Então, Odete, essa primeira parte da descoberta que não foi fácil, precisa de quê? Primeiro, reconhecer. Segundo, a gente precisa de apoio emocional, porque não é fácil.
procurar esse apoio. E terceiro, procurar ver as leis que cercam a criança que tem transtorno espectro autista. Bom, a gente vai finalizar nesse momento esse podcast em relação à descoberta. A importância que você está aí, que de repente você não tem nenhum apoio emocional. Olha, a Odete está aqui, ó, mãe solo, venceu, seu filho tem 16 anos. E olha, eu conheço, é um menino maravilhoso. Depois a gente vai colocar, pode chamar a gente aí que depois a gente mostra para você. O Adonis. É o Adonis, o filho dela. Olha, muito obrigada, Maria Odete, por esse momento aqui. Estou muito feliz dessa mãe atípica, maravilhosa. E olha, tem mais. Siga a gente no nosso canal aí, ó. Tem mais para você. Tem mais.